O Plauto pediu aí, quem tiver celular, esqueceu de desligar, às vezes acontece, por favor desliguem. A aula de hoje, ela tem um caráter muito singular, porque ela vai dar continuidade ao que nós iniciamos na semana passada, mas de uma maneira mais ampla. E sempre todos esses textos vêm focados num polo fundamental que frequentemente o meu espírito esquece, que é a moral. Vou repetir, a moral. Fala-se de tudo numa casa espírita, de fenômenos, de materializações, de curas, de psicografias, de mensagens, enfim, daqueles efeitos mediúnicos que causam um estado de surpresa e de perplexidade às pessoas, mas esquece-se do fundamento moral, porque a doutrina, sem o fundamento moral, ela vai ser apenas uma ciência fenomênica que vai estudar o espiritismo em seus fenômenos, ou vai ser um sistema filosófico de explicar a lei da causa e efeito, os sofrimentos, as dores, a reencarnação, enfim, como houve tantos outros sistemas filosóficos desde os pré-socráticos, desde o advento da filosofia na Grécia Antiga. O que caracteriza, portanto, isso é justamente esse polo da moral, que é o que a gente se bate aqui, ainda hoje, o dia 1º, é o mês do livro espírita, porque em 18 de abril de 1857, Allan Kardec publicava a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, nós estamos estudando sempre a parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala só dos espíritos. Mas como nós somos também espíritos, e não deixamos de sê-lo depois que morremos, apenas somos espíritos que interagem com o corpo físico, naturalmente esse estudo tem que ter desdobramento sobre o mundo físico, sobre nós próprios encarnados. Então eu peço atenção para vocês, é uma aula muito importante, ela vai explicar muitas dúvidas que eu sei que vocês têm sobre a fé, sobre os milagres da fé, ela vai pegar isso hoje, né? E nós vamos nos encorparmos cada vez mais no princípio da nossa modificação moral, que é o objetivo da casa espírita maior ou do espiritismo maior, sem desmerecer a área assistencial, a área da cura, a área de assistência a crianças, órfãos, etc., como toda entidade filantrópica se propõe. Então vocês vão comigo, nós vamos viajar nessa grande viagem do conhecimento do mundo dos espíritos, não do mundo que vivemos, mas em consonância com os efeitos que esses espíritos trazem sobre nós próprios e nós próprios contra-reagimos sobre eles. Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, estamos no dia maravilhoso, 1º de abril, o mês do lançamento do Livro dos Espíritos, me parece há 144 anos atrás, e vivendo esse clima de busca de conhecimento
de tudo isso que os espíritos superiores nos trouxeram, mas cujo objetivo maior é a nossa felicidade. A busca da felicidade é uma constante em todas as filosofias e em todas as religiões, em todas as escolas econômicas, enfim, em tudo que o homem realiza e faz. Mas o Espiritismo ele pode responder com muita firmeza sobre a busca da nossa paz interior e da nossa felicidade, porque ele está calcado nos ensinamentos de Jesus. Presentes a essa aula, espíritos de físicos que quiseram aqui chegar para mostrar a existência de uma nova física, a física que é dos fenômenos chamados milagrosos ou sobrenaturais, que tem suas próprias leis, que não se atém às leis materiais, como a queda de um corpo ou o movimento de um objeto, mas a fenômenos do mundo espiritual, porque todos os mundos são regidos por leis, sejam materiais, sejam espirituais, sejam esses 100 bilhões de astros que constituem, eu disse 100 bilhões de astros que constituem a nossa galáxia, que é chamada Via Láctea. Assim, mais uma vez agradecendo a presença desses físicos que vêm aqui prestigiar o nosso trabalho e o trabalho dos mentores desse curso, mentores espirituais, damos por aberto a nossa aula no dia 1º de abril do ano 2013, pela graça de Deus. Então, vamos andar com muita alegria, com muita felicidade. Pedi ao Fábio para começar a partir da pergunta 90, para a gente começar a entender. Isso já foi dado, mas alguma coisa foi aumentada. Queria que vocês tivessem à mão aí a pergunta 90, por favor. Todo mundo aí tranquilo? Ainda não deu para dormir porque está começando. Se dormir, eu vou com a vara que acorda tocar, que essa vara aqui é magnética, tira as pessoas do sono. Aqui tem uma turma da primeira fila que dorme. A pergunta 90 é a seguinte: o espírito que se transporta de um lugar ao outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que até atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Ele tem consciência do espaço que ele percorreu, ou ele é transportado de uma forma passiva, subitamente, igual a um bólide? E os espíritos respondem uma e outra coisa. Se o espírito, se quiser, pode perfeitamente ter conhecimento da distância que percorre, mas dessa lembrança pode esquecer-se por completo. Isso depende da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Mais uma vez nós ficamos aí com a depuração, ou seja, os comentários referentes à consciência do espírito que se transporta, sobre o transporte, sobre o que acontece, está sempre dependendo do grau de depuração moral dele. Portanto, a vontade para os espíritos é o elemento que quantifica suas ações, igual a um termostato que nós colocamos a uma temperatura maior, né? Aquecemos aquilo ali. Aquilo ali é uma quantificação de resistência da energia elétrica. E as ações, elas são quantificadas pelo poder da nossa vontade. E se tem vontade suficiente, ele pode realizar o que pretende. Se não,
é igual a nós, fracassa. Mas há uma ressalva, vai depender também, ou sobretudo, do grau de evolução moral dele. Sem essa evolução moral, ele não pode ter esse nível de liberdade de ação como os outros mais evoluídos têm. Então aqui é um pequeno esquema do mundo espiritual e as grandezas que existem nesse mundo espiritual em relação ao espírito e que são incomensuráveis para a nossa física e para nós. Nós não entendemos ainda e nem percebemos, nem os melhores médios, essa grandeza espiritual que existe no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual tem uma menor densidade do polo energia-matéria, que está aqui sob a sigla -D, seta D para baixo. Ele tem uma maior frequência do número de oscilações de uma onda por segundo. As ondas que transportam a energia no mundo espiritual, elas têm uma frequência altíssima. Eles produzem mais energia do que no mundo material. É incrível, mas é verdade, porque a fonte da energia do mundo material defluirá do mundo espiritual. E a força de vontade, que é um desejo do espírito alcançar o seu objetivo, está aqui na sigla seta V para cima. E, sobretudo, da elevação espiritual do espírito. Quer dizer, do grau de espiritualização, vale dizer do grau de virtudes que ele tem. Quando nós falamos elevação espiritual, são as virtudes do espírito: a renúncia, a abnegação, a humildade, a piedade, a misericórdia, o perdão, a benevolência, a beneficência, a paciência, a caridade e o amor. Essas virtudes espirituais é que consolidam o perispírito do espírito. Ele é formado dessas virtudes ou das suas imperfeições que constituem a antítese. Então, nesse esquema aqui, nós podemos botar aqui elevação espiritual, P, aqui é epsilon, do grego, é igual a uma densidade menor, mais uma frequência de ondas maior, mais uma energia que existe naquele meio ambiente, que produz mais uma força de vontade maior. Mas essa depuração, para se manifestar primariamente, ela tem que ter evolução espiritual. Então vocês não podem conceber um espírito superior sem elevação espiritual. Não há progresso real sem elevação espiritual. Não há progresso real sem virtudes. Pode ter efeito, pode ter fenômenos, pode ter uma série de coisas que nós manipulamos, ou eles, nas leis espirituais. Mas a condição sine qua non é realmente a elevação espiritual do espírito. Sem isso, tudo nós vamos fazer tábula rasa. Vamos zerar e vamos ficar brincando de fenômenos e de conversar muito sobre certas doutrinas, mas nós, eu, Paulão, Rosiane, Glorinha, o meu afilhado lá, cadê o meu afilhado? Tá ali? O meu afilhado, todos nós vamos ficar brincando de espiritismo, de elevação, de educação moral, e vão se passar 30 anos, 40, e nós vamos desencarnar sem grande proveito daquilo que poderíamos ter tido. A elevação espiritual do espírito, que é a natureza mais ou menos depurada, marca também o poder de agir, de locomover-se e de pensar, porque ele vai criando um poder pela densidade rarefeita do seu perispírito, que o pensamento coloca naquela matéria espiritual que ele vive.
A ação da vontade sobre a natureza espiritual equivale a senso-percepção no mundo espiritual. Ou seja, a vontade do espírito, ele pensa, e o que ele pensa ele pode ver, pode ouvir, pode sentir, pode palpar, pode degustar. Mas é pelo pensamento dele. Ele não tem olhos, ele não tem ouvidos, propriamente dito, como nós temos. Mas ele pode, mentalmente, tomar conhecimento de tudo. Porque no sonho, embora nós estejamos dormindo, durante o sono, no sonho, nós temos uma percepção muito diferenciada, que é um clichê, é um trailer dessa percepção mental do espírito. Para o espírito pensar, mentalizar, basta simplesmente que ele pense. E ele pode, como diz Allan Kardec, nós vamos estudar isso, ele pode ver pelo dedo dele. Mas não é que o dedo tenha um nervo óptico, não é que o dedo tenha uma retina, não é que o dedo seja um globo ocular, é a mentalização dele que vê. Ele pode se transportar daqui para aquela galáxia a, sei lá, 10 milhões de anos-luz, mas ele faz isso pela mentalização. A mentalização dele não tem limites no espaço infinito. Então, isso dependendo, obviamente, da sua evolução. É difícil nós entendermos, mas é assim. Assim, a integração da senso-percepção é produto da mente do espírito, e não de impulso ou estímulos exteriores que possam sobre si chegar sobre o espírito, como por exemplo a luz em nosso mundo, que são os fótons que estimulam a nossa retina e daí estimulam o nervo óptico a uma corrente nervosa e vão se integrar na área da visão da córtex cerebral, aquele estímulo que chegou com a luz. Aquela palavra, na área da visão, na área da audição, depende aonde na córtex cerebral é ativada. Mas a vontade no espírito tem um papel preponderante. Quanto mais enérgica, mais fina e aguda, maior a percepção dele. Porque ele tem mais poderes. Quanto mais enérgica, maior a capacidade de potencializar a ação do pensamento em sua ação sobre os fluidos espirituais. Isso aqui é Allan Kardec. Eu diria sobre a matéria, energia, matéria espiritual. Então vocês estão vendo que no mundo dos espíritos, como a vontade ela é plasmadora, ela é eficaz. Já no nosso mundo não é possível. Se eu tiver a vontade de levantar essa mesa, eu não posso, por causa do peso da massa dela. Mas no mundo do espírito, se tiver uma mesa, eu mentalizar, eu levanto. Porque é o pensamento potencializado pela vontade que produz essas coisas que são estranhas para nós encarnados. Então a pureza do espírito, subiu o quadro todo, ele é responsável pela potência da energia mental. Essa potência da energia mental somada à vontade e ao pensamento potencializa o pensamento e a percepção. Então, os espíritos que são mais elevados, eles veem os espíritos menos elevados, porque eles têm a capacidade de mentalizar um indivíduo e ver o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Então, no mundo dos espíritos, quando chega-se a um grau de superação espiritual e de elevação, não há hipocrisia, não há mentira, não há falsidade, porque o que está acima vê o que está abaixo, até os pensamentos mais íntimos ele vê. Só que como ele é um espírito superior, ele não vai humilhar aquele indivíduo que está mentindo para ele ou que está tentando enganá-lo, ele silencia e busca que aquele indivíduo, aquele espírito, seja reabilitado, porque os espíritos superiores usam o seu poder não para criticar, não para depreciar, mas sim para tentar ajudar e solucionar mesmo aqueles que queiram prejudicá-lo. Essa é da sua grandeza, por isso eles são assim.
Então há uma citação aqui do Allan Kardec, que ele diz que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Mas atuam, essa citação é grande, eles atuam pela força de vontade, que bate no pensamento. Então, eles imprimem a essa matéria energia espiritual um pensamento, aglomera, combina ou dispersa essas moléculas espirituais em conjuntos e apresenta uma aparência, uma forma, uma coloração, etc, etc, etc. Eles combinam ao seu bel prazer, dependendo da sua capacidade. Há uma passagem muito boa no Livro dos Médiuns, em que São Luís, ele mostra a Allan Kardec como o espírito, ele pensou numa tabaqueira, porque eles cheiravam tabaco naquela época, né? E a tabaqueira apareceu e o espírito puxou o tabaco e colocou na fossa nasal, pelo pensamento. Não é que a tabaqueira exista, não é que o tabaco exista, não é nada disso, é o pensamento dele que criou e recriou. Chama esse capítulo Laboratório do Mundo Espiritual. São Luís, o Livro dos Médiuns. Então nós estamos vendo a capacidade do pensamento e da vontade entre os espíritos. Há um episódio também muito bonito em André Luiz, no livro Ação e Reação, que há um antigo sacerdote católico, Gregório. Gregório, ele domina uma cidade umbralina e é um sujeito terrível, ele tem um poder mental incrível, Gregório. Então trazem para ele uma mulher, e André Luiz está vendo isso, ele está nessa cidade escondido, escondeu o seu perispírito, botou o seu perispírito pesado para simular também ser um dos habitantes daquela cidade, com seu mentor, e Gregório diz para a mulher, você é uma mulher indigna, e vai mentalizando, você é um réptil, você é um réptil, e o perispírito dela, por ela acreditar que é um réptil, se torna um réptil. Ele plasmou o Gregório com o magnetismo dele, forçou o pensamento da mulher e a mulher se achou um réptil, né? Então ele domina essa cidade através da força do pensamento. Livro Ação e Reação, Chico Xavier em psicografia de André Luiz. E nós temos que, o Wilson tem que saber isso, nós temos que respeitar essas forças das trevas, porque elas também trabalham, como aqui na Terra tem bandos de criminosos, sujeitos de qualquer nível, homicidas, etc., as forças das trevas, elas trabalham atuando sob médiuns e sob indivíduos para produzir a dissensão no mundo. Às vezes, se nós vamos publicar um livro que fala dessas forças das trevas, a gente acha que vai esclarecer alguém, a gente vai botar mais terror nos leitores que vão ler esses livros. E lendo esses livros sobre as trevas, sobre o terror, eles vão ficar mais assustados. Melhor falar um livro sobre perdão, sobre o amor, que é a vacina contra o terror. Então são coisas muito sérias que nós temos que manipular na casa espírita, ou somos manipulados lá fora sem o saber. Então aqui nós vamos entrar num assunto que é motivo de curiosidade para vocês todos. Eu acredito que ninguém vai dormir, né, Plauto? Vai dormir, Plauto? Marquinho vai dormir? Não. Deixa eu ver se tem algum. Aqui na primeira fila, Fluminense ganhou, pode acordar. Tá? Então vamos lá. Audax? Não sei. Minha audição é seletiva. Não escuto nada. Olha aqui. Não, vamos falar essas coisas aqui. O Wilson está satisfeito também. É sádico. Jesus e o poder da fé. Vamos lá estudar isso? Isso aí o que é? É o poder da fé. Onde é que está isso? Está nos palcos e no centro dos evangélicos.
Não são protestantes, não. Protestante é uma coisa, evangélico é outra. Está no trabalho de centros espíritas. Isso aqui é um assunto atualíssimo. Está na Bíblia também. Mas hoje isso é muito manipulado, o poder da fé. Considerações preliminares. A fé pode se considerar como uma variante da força de vontade, do desejo de querer, e com isso, como se viu, de agregar as forças mentais. Isso é a fé. É um poder de agregar a nossa força mental. Está claro aí? Hã? No caso, a energia matéria espiritual, a ponto de aumentar a sua frequência, N, e o seu poder energético, a ponto de fazer que o pensamento, energia material espiritual, atue sobre a própria energia física, e esta, por sua vez, sobre a matéria física propriamente dita, a matéria do mundo. Pois, que é isso? Dizem que só Jesus curava, mas Jesus, quando ele cura aquela mulher que tinha uma hemorragia ginecológica, ele diz, vai que é tua fé que te curou. Ele não diz que ele curou a mulher. A fé cura. Eu queria que vocês entendessem isso. O nosso organismo é a maior indústria farmacêutica que existe do universo. Nós temos todas as substâncias possíveis, todas as combinações químicas, todos os fármacos. E o nosso organismo, ele pode produzir substâncias tóxicas, como também pode produzir substâncias que modificam o quadro de uma doença. Por exemplo, o sujeito tem câncer, mas todo dia nós produzimos células cancerosas, que são deformações que acontecem. Mas o organismo, quando detecta aquela célula cancerosa, há um sinal, saem da medula, do sistema imunológico dele, os chamados linfócitos, que é um tipo de célula, linfócitos killer, matador, killer, e vai e come aquela célula cancerosa. Esse fenômeno é chamado apoptose e é muito estudado. Todo dia nós produzimos coisas anormais. As bactérias invadem o nosso organismo todo dia. Só que todo dia os nossos leucócitos fagocitam as bactérias. Enfim, nós estamos num constante sistema de defesa contra o meio ambiente externo e contra as nossas deformações. Se temos um câncer que é produto de uma alteração genética no ácido nucleico, é possível que o organismo retifique aquela anomalia no ácido nucleico que está produzindo aquela célula normal, fora do padrão celular normal, retifique aquelas células, deixam de ser produzidas. Enfim, para o poder do pensamento atuando sobre o organismo, é possível uma série de curas espontâneas, entre aspas. Não precisamos da intervenção de pastores. O pastor apenas catalisa a nossa fé. Ele reforça. A nossa fé é reforçada numa crença qualquer. Eu coloco a mão no busto, eu reforço a minha fé. Eu pratico um ritual, faço uma cerimônia qualquer, eu reforço a minha fé. E nós vimos que esse poder mental atua até sobre a natureza, sobre as forças da natureza numa das aulas. Então, o poder da fé, que vocês já estão começando a entender, não é um mecanismo religioso, é um mecanismo estudado pela psicofísica espiritual do espiritismo. É um mecanismo que existe dentro de nós. Qualquer religião curará. O indivíduo é que queira se curar. Isso que é o ponto fundamental, que tenha essa mentalização e essa força. Ah, mas não cura. Tem um momento que não cura. Por quê? Porque o destino dele é morrer com câncer.
Então, se ele tem esse destino, mesmo que ele bote poder mental, o destino dele foi para ele produzir essas células anormais e morrer daquela maneira, então não há como curar. Mas não podemos menosprezar a nossa fé, ou seja, o poder de concentração do nosso pensamento sob a potencialização da vontade. Está claro isso? Parece que a gente está destruindo a religião, hein, Coríntios? Não, nós não estamos destruindo a religião, estamos trazendo a verdade, estamos trazendo a luz. E a religião não gosta muito da ciência, né, Coríntios? Desde Copérnico, Galileu, Newton, né, das revoluções que houve na ciência, a religião não gosta muito da gente, né? Não gosta muito da ciência. Então, vamos ver aqui a fé como variante da força de vontade. Aqui é a fé. Ela é uma força de vontade. E aqui é o pensamento, aquilo que nós vimos. Ela atuando sobre o pensamento, potencializa o pensamento. E cria uma energia matéria espiritual. Ainda no mundo espiritual, ela cria uma energia espiritual. Essa energia espiritual tem grande frequência aqui, ó, maior número de ondas por tempo. Em um certo momento, quando essa frequência aumenta, ela se converte e passa a formar a energia do mundo material. A energia do raio-x, da onda dos raios ultravioletas, das ondas calóricas, enfim, das energias, raios gama, raios betas. Então ela se transforma na energia de baixa frequência, energia do rádio, etc. Aí forma a conversão. Quando essa energia chega a um ponto X, essa energia que ela foi transformada, ela vai e cria matéria. Cria o quê? O átomo. Aqui tem um átomo. Ó, o núcleo aqui, os elétrons aqui orbitando, e dentro do núcleo tem aqui os prótons e os nêutrons. Aqui são os elétrons. Então, a partir do momento, isso acontece. Vamos andar mais um pouquinho. E como acontece? Acontece justamente de acordo com esse gráfico, que é maravilhoso. Para que vocês tenham ideia, o conhecimento do átomo evoluiu muito. No início nós tínhamos só um átomo e elétrons. Depois tivemos um átomo com núcleos, com prótons e nêutrons. Depois tivemos prótons, nêutrons e mesons no núcleo. Fomos descobrindo cada vez mais partículas dentro do núcleo. E hoje nós temos as partículas elementares do núcleo, que são os quarks e os leptons. Está aqui. Aqui devia ter o bóson de Higgs, não sei se está por aqui. Muito bem. Então, no núcleo, isso aqui é um próton, já não é mais um átomo, é um pedaço do átomo, é o próton. O próton tem os quark up, que são os de cima, 2/3 do tamanho do elétron, o quark up aqui nessa posição e o quark down, que é 1/3 do tamanho do elétron. Isso aqui é nada mais do que um próton. Mas essas partículas todas aqui, elas estão no átomo. Olha o bóson aqui, ó. Tem um bóson W, talvez seja o bóson de Higgs. Então, quando aquela energia ela se condensa, que veio lá de cima, há um momento que ela se transforma em matéria. Mas essa matéria, muitas vezes, é uma matéria que demora 1/bilionésimo de segundo, 1/trilionésimo. Depois ela explode num feixe radiante de luz, ou de propriamente energia. E só registra uma onda num filme. Mas ela foi criada. Então, nós entendemos isso, porque Jesus, já sabendo isso,
da forma que ele passou, ele dizia: Pedro, guarda-te bem, aquilo que ligares no céu, ligarás na terra, e aquilo que desligares no céu, estará desligado na terra. Ou seja, a criação do mundo físico é uma decorrência de uma criação primária do mundo espiritual. Nós estudamos isso. Allan Kardec pergunta: o mundo espiritual é um mundo que pode também depender do mundo material? Não. O mundo espiritual independe do mundo material. O mundo material é fugaz, desaparece, como toda a matéria, mas o mundo espiritual tem a sua própria vida. Então hoje temos essas partículas todas formando o átomo. E formando os átomos, nós formamos o quê? Quando agregamos os átomos? Os elementos simples, não é isso? É o hidrogênio que tem a massa 1 só, massa atômica 1, né? Depois vem o nitrogênio, vem o oxigênio, que é 6, etc, etc. Vai subindo até massas radioativas, pesadíssimos, elementos pesados, como o urânio, que é um elemento radioativo. E tudo isso vai se encadeando para formar as substâncias simples, porque duas moléculas, dois átomos de hidrogênio e um anjo de oxigênio formam a água. Então a água começou aqui, com essa composição aqui para formar o elétron. Então tudo começou com essa energia, e essa energia do pensamento que o espírito emite, ou que nós mesmos temos condições de emitir, é que produz a cura. O próprio espírito também médico, o espírito médico que trabalha com o médium, ele também tem condições de produzir essa energia, mais do que nós. Mas tudo, por favor, são fenômenos que seguem leis de uma física espiritual. Mas, por favor, não venham me dizer que isso é milagre. Milagre é algo que não se explica. E aqui nós temos condições de explicar. Por isso que a ciência, a religião não se dá bem com o milagre. O negócio é botar no milagre e fanatizar as pessoas pela fé. É a fé fanática. Tudo é fé, tudo é Jesus, tudo é blá blá blá, tudo é isso, aleluia, aleluia, e vai mandando pau. E a pessoa para de pensar. E como a ciência não gosta disso, ela só se dá com a lógica, com o raciocínio, a esse embate. Então temos aqui um outro modelo da fé, né? Dessa força da fé. É quando Jesus ele cura uma criança que tinha um demônio. Quer dizer, ela estava obsediada, a criança. E os apóstolos tentam exorcizar o demônio antes dele, que o pai traz o filho, eles tentam, pela força deles, fazer com que o obsessor saia da criança ou do jovem obsediado, não conseguem. Aí o pai chama Jesus e pede para Jesus fazer, e Jesus tira o obsessor na hora da criança e responde. E os apóstolos ficam em particular com Jesus e perguntam: como é que conseguiste expulsar o demônio? Nós não pudemos expulsar o demônio. Como é que conseguiste? E Jesus responde: por causa da vossa incredulidade. Vocês não tinham força de vontade, apóstolos, não tinham firmeza no pensamento de vocês, não colocaram força de vontade no pensamento de vocês. Vocês duvidavam de vocês, da capacidade do seu pensamento, a incredulidade. Pois em verdade vos digo que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, aí tem a minha nota aqui, é o menor dos grãos, menor que o grão do trigo, da soja e de todos os outros grãos, por isso que ele chamou grão de mostarda, que é pequenininho. Dirias a essa montanha, transporta daí para ali, e ela se transportaria, e tudo seria
possível. Então, nesse momento, Jesus mostra que o fenômeno da fé é um fenômeno da força de vontade aplicada sobre o pensamento com total segurança dentro de um cara que é puro do coração, Jesus. Não adianta o sujeito ser um sujeito que quer fazer milagres ou essas coisas aí em palco se o coração dele não funciona ou se o destino do sujeito não é para ser curado. Mas se o sujeito acredita sozinho, ele se cura, com ou sem intermediário. Não é? Bom, comentários. A fé que desloca a montanha, é claro, aqui as montanhas adquirem um caráter metafórico da dificuldade da vida. Em vez de dizer dificuldade da vida, Jesus usa uma metáfora, que é uma troca, é um significado diferente que se dá a uma palavra que usualmente é concebida como montanha, mas nesse caso não é a montanha física, é a montanha das dificuldades, é uma metáfora. Então ele usa essa metáfora. As resistências, o que são essas montanhas? É tudo, uma resistência, má vontade, preconceito, egoísmo, cegueira do aqui a cegueira do fanatismo, paixões orgulhosas. Isso aqui é Allan Kardec, no livro, se não me engano, A Gênese. Então, o poder próprio da fé. Aí Allan Kardec também, eu acho que esse que é o Gênese, ele diz, o poder da fé, isso é Allan Kardec, se demonstra de um modo direto especial na ação magnética por seu intermédio. O homem atua diretamente sobre o fluido, que é a energia matéria espiritual, que é o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico, normal, junto à ardente fé, pode só pela força da sua vontade, dirigida para bem, operar esses singulares fenômenos de cura. Por isso que ele escreveu a Gênese, que chama-se Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Foi em 1968. Em 1969 ele desencarna. Ele estava tão cansado do Espiritismo correr de lado para fenômeno, para milagre, para essas coisas todas, para os fenômenos de estudo da chamada metapsíquica, que os cientistas queriam fazer do Espiritismo uma nova ciência. Ele estava tão avassalado por esse problema que ele escreveu a Gênese para arrasar essas teorias todas. O milagre e as predições segundo o Espiritismo, pela cura, e outros tantos antigamente chamados de prodígios, mas que não passam de efeito da lei natural de Deus. Lei natural de Deus. Tá? Vocês estão me entendendo? Vocês não podem valorizar tanto o médium, entendeu? Tem que valorizar vocês. Se vocês vão fazer uma cura, vocês têm que mentalizar a fé de vocês. E o médium vai junto. E o espírito vai junto. E se for do destino de vocês, a cura, vocês vão ser curados. Como é que é? Não escutei nada. Trabalho de equipe. Trabalho de equipe. É um trabalho de equipe. Muito bem. Daí o motivo que Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes aos apóstolos, foi porque não tinhais fé. Não tinhas fé. Está claro isso ou não? Alguém está com dúvida? Nós não estamos inventando, não. Nós não queremos converter ninguém a nada. Pelo contrário, nós queremos desconverter. Queremos virar vocês ao avesso, para tirar os preconceitos e as ideias que vocês criaram. Quero trazer você para o outro lado, para o lado da realidade, mas uma realidade potente, que vocês são senhores de si mesmos e estão absolutamente fiéis à vontade de Deus e à crença em Jesus. Bom, essa aula nós vimos também, a matéria oferece obstáculos espíritos. Eu acho que não vamos prolongar muito, né?
eles penetram em tudo, na água, na terra, no fogo, etc., né? É porque eles vivem em outras dimensões, né? Aí na aula passada nós citamos obreiros da vida eterna, não foi? Eu não li isso aí? Porque nos obreiros da vida eterna, lá em nosso lar, eles se reúnem num salão, o mentor Cornélio faz uma oração fervorosa, como nós fazemos aqui, né, Ida, na materialização. Temos que ter aquele mental firme, fazemos aquela mentalização, eles fazem a mentalização lá em nosso lar, né? E o Cornélio sabe da ação do pensamento sobre a energia matéria lá do plano dele espiritual, e em seguida aparece uma entidade frente a uma cabine semelhante a um vidro puro, transparente, que se destaca pela túnica muito alva, e o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com entono: os emissários da providência não devem semear sem propósito, constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Ele prepara então as pessoas que estão lá para receber essa entidade que vem de uma outra dimensão do nosso lar. Nós temos a primeira, 3 dimensões, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, depende do plano energético, material que estão os espíritos. Esse veio de uma dimensão superior do nosso lar, e lá ele se materializou, como os espíritos se materializam aqui no Frei Luís, vindo de uma dimensão acima da nossa, que é um mundo que é periférico ainda da Terra. Eles não vêm lá de uma dimensão altíssima. São espíritos que estão muito ligados ao problema da Terra e por isso tem que trabalhar na Terra. São espíritos que devem também, como os médios devem, como nós devemos. Então o trabalho deles, regra geral, é um trabalho de resgate desses espíritos. Bom, então está aqui, ele chega, é um ancião, trajando túnica lilial, fisionomia simpática, e está nimbado de luz indescritível, e o seu olhar nos mantinha extasiados e presos no misto de veneração e encantamento. Essa é uma materialização que fica. Então fica aqui a descrição do André Luiz, mais uma vez, sobre os planos superiores à cidade espiritual, nosso lar, né? Como uma espécie de sacerdote que se materializa. A pergunta 92, o espírito tem dom da ubiquidade? O bico está em todo lugar. Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em várias partes ao mesmo tempo? Muitas pessoas têm essa pergunta, não é? Vocês não têm essas perguntas? Mas o espírito não se divide, ele irradia a energia dele. Como? Vamos olhar mais um pouquinho. Ubiquidade vem do latim ubíquo, em toda parte. Tudo bem. Mas a gente vê o seguinte, eu li isso para vocês na aula passada, isso aí? Não? Então tem que melhorar. É muito comum na Umbanda falar-se de caboclos com os nomes que evocam a cultura indígena, não é? Porque esses espíritos eles têm que se adaptar à nossa cultura. Já imaginou um caboclo aparecer lá na Itália? Ninguém vai entender. Vai? Não vai. Mas como a nossa cultura tem influência indígena, influência afro, então esses espíritos eles se adaptam à nossa cultura. A gente sabe dos índios, dos caboclos e sabemos dos africanos, numa boa. Mas não dá para aparecer na Escandinávia um caboclo lá. Nem um preto velho, né? E vão ficar assustados com o caboclo. Então, nós temos aqui uma opção de caboclos, cobra coral, seu cobra coral. Na Umbanda a gente tem que chamar dele por seu pena branca, seu pena verde, também tem pena branca, seu sete flechas, seu birajara, seu rompe-mato,
Tem uma opção de nomes, não é? Confere, pessoal, né? E como preto velhos, nós temos os pais Antônio, pai Benedito, pai Tomás, etc, etc. Cada um vai se apresentar com um perispírito que seja da cultura daquele povo, porque o pessoal da Umbanda é espiritualista e vive ainda numa relação muito íntima com as energias da matéria, as energias dos elementos básicos da Terra e os espíritos que manipulam essas energias, que são chamados elementares. Então, agora, como é possível? E no Espiritismo, também nós temos milhares de Bezerras de Menezes. Há uma estatística aí que foi feita, nós temos mais ou menos, tínhamos, há um tempo atrás, hoje deve ser muito mais, 2.500 centros com o nome de Bezerra de Menezes. Aqui no Frei Luís nós temos uma sala Bezerra de Menezes. Será que o seu Bezerra, doutor Bezerra, vai entrar nessa sala? Lá na Rua Bambina tem um centro muito antigo, Casa de Assistência, não sei o que, Bezerra de Menezes. São 2.500. Então o doutor Bezerra também vai estar em todos esses lugares, esses 2.500 lugares. Eu fui atendida por doutor Bezerra de Menezes. 2.500 lugares diferentes. Seu Pena Branca está em milhares de centros de Umbanda. Pai Tomás também. Como é que é isso, né? Incorporando, inclusive, que a Umbanda é muito isso da incorporação. Muito. Enfim, como isso? Né? Então a gente aponta 4 hipóteses sobre isso. Vamos lá. São falanges e mais falanges de espíritos com o mesmo nome, qual milhares de Paulo, Luiz e milhões de José e Marias entre os encarnados. Então, todo mundo é Paulo. Paulo que é como se fosse pena branca. Então, todo mundo que é pena branca, mas são milhares de pena brancas que tem o mesmo nome. Cada espírito irradiaria a sua imagem aos milhares ou aos milhões, como se vê na televisão e internet. O mais plausível no caso da Umbanda é pensar-se em falange prepostos. No do Espiritismo, em preposto Dr. Bezerra de Menezes ou em ambos fraude. Então a coisa fica mais complicada. Então são pessoas que pertencem àquele tipo de vibração energética. Todos os Paulos têm aquela energia, todos os Luíses têm aquela energia, todo o seu Cobra Coral tem aquela energia, todo o seu Pena Branca tem aquela energia, todo o seu Pai Tomás tem aquela energia, e vão andando nesses centros todos. Mas não é um Pai Tomás, nenhum Bezerra de Menezes ali. Então, isso. Ou então hipótese de fraude, que o problema do espiritismo, sobretudo da incorporação, é o problema do fraude. A gente não sei quantos % é fraude. Aliás, há mais fraude do que fenômenos espontâneos. Não é? Então, nessas 4 postulados, aí nós perguntamos se fosse radiação, eles irradiam com o mesmo poder? Longe disso. Depende do grau de pureza de cada um, que nós vimos isso. Vocês têm que entender que depende do grau de pureza, a radiação do espírito. Né? Muito bem, eu fiz aqui uma antena de televisão, de rádio. É mais ou menos isso aqui, ó. Nessa antena transmissora aqui, o espírito está aqui, ó. Está sendo filmado ou está falando no microfone lá da rádio. Rádio espírita, tá lá, não é isso? Essa onda dele vai para uma antena retransmissora. No caso, a gente vai ver que é o fluido espiritual, o fluido cósmico, espiritual, o fluido universal, e aí ele passa e chega aonde os indivíduos estão nesse centro espírita aqui, ó, vendo a energia que ele transmitiu e passou a sua imagem. Então ele mentaliza a imagem dele.
Dr. Bezerra mentaliza a imagem dele e manda para N lugares. Aí o médium vidente vai dizer: eu vi o Dr. Bezerra aqui. Falei: muito bom. O outro vi também, o Dr. Bezerra ao mesmo tempo. O outro também vi. O outro vi. Falei: muito bom. Todos vocês viram o Dr. Bezerra. Mas todos vocês viram uma imagem do Dr. Bezerra, não o perispírito dele. Porque um espírito dessa luz, para vir para cá, peraí, pessoal, tem que ser muito especial. Tem que ser uma situação muito necessária. Então, é a analogia da irradiação das ondas eletromagnéticas com a do pensamento. Então, a gente viu que essa radiação é a conjugação da potência do pensamento com a vontade, com a pureza do espírito, né? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz isso com muita clareza, né? O espírito torna compreensível a ação do pensamento, explicando o modo de transmissão do pensamento. Está aqui. Isso nós temos que estudar. Quer no caso em que o ser a quem apenas oramos acuda ao nosso apelo, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Então nós podemos mandar um pensamento, e essa é a base da prece, é a transmissão do pensamento, é a base da prece. A gente pedimos por alguém ou pedimos que alguém nos socorra. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber o nosso pensamento mergulhado no fluido universal, que eu chamo de matéria ou energia matéria universal, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual achamos nesse mundo, dentro de uma atmosfera, como se fosse uma grande massa de oxigênio, de nitrogênio na nossa atmosfera. Isso ocupa todo o espaço espiritual. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, puf, e ele é o veículo do pensamento como estou perdido aqui, como o ar é o do som, com a diferença do que os do ar são circunscritos, ao passo que dos fluidos universal se estende ao infinito, né? Por que a gente escuta o som? Porque há uma força que impacta o que? As moléculas do ar. Se a gente fizesse vácuo aqui, ninguém ia escutar nada. Não tem que impactar molécula nenhuma. Então tem as moléculas. Essas moléculas vibram e chegam através da vibração do ar ao nosso ouvido. O fluido espiritual, que é o fluido cósmico, que está em todo o universo, ele começa a vibrar, segundo Allan Kardec, pelo pensamento, transporta então esse pensamento a regiões infinitas. O impacto do som é limitado à força de explosão daquela energia que impactou a molécula e fez vibrá-la. Mas o fluido universal, ele se transmite a regiões praticamente infinitas, se assim o for. Porém, a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento, da vontade e da pureza. Esse modelo que Allan Kardec utilizou é da onda mecânica, porque a gente tem a onda eletromagnética, que é uma outra onda que a gente não aborda aqui hoje. Mas o que é a onda mecânica que ele usou? Essa daqui, ó. Aqui, ó. A gente pega uma corda, a corda está presa aqui, a gente faz assim na corda, o que acontece? A gente transmite uma energia à corda, aí ela faz uma onda, e a onda anda ao longo da corda. A onda mecânica é essa. Onda mecânica é perturbação de um meio material elástico que é corda, que se propaga por esse meio, transportando energia e quantidade de movimento. A onda é uma energia que é transmitida pela própria onda, que cai e transporta uma energia, não é? Onda do mar, né? Etc. A onda espiritual é do meio espiritual, que se propaga
transportando essa energia espiritual. Quando nós começamos a fazer isso periodicamente, em intervalos regulares, vamos supor, de 10 em 10 segundos, vup, 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 então a gente chama trem de onda, aí forma realmente uma série de ondas, como está aqui, que são as ondas periódicas, né? Isso é muito fácil. Então Allan Kardec falou de energia, falou a energia transmitida depender da pureza do espírito. Aí nós vamos chegando ao fim da aula e aí é minha alegria de abraçar vocês. Eu andei tão longe, né? Andei na física, né? Na mecânica, na cinemática, numa opção de coisas, né? Mas para falar a coisa mais linda que é a nossa pureza espiritual que comanda isso tudo, né? Andei desmistificando os milagres, os fenômenos sobrenaturais, mostrando que é o poder da fé que atua dentro desse mundo cósmico, aí dessa energia, esse fluido cósmico universal, em que flutua toda a criação, todo o universo, né? Então, nós vamos chegando à coisa mais bonita. Por quê? Se ele falou em pureza, aquele pulso da corda, aquela energia, depende da pureza do espírito. A periodicidade da onda que vai transmitir aquela energia depende também da pureza da energia. Se o espírito é mais puro, ele pode movimentar com maior amplitude o seu pulso e transmitir maior energia. Se ele é fraco, às vezes nem dá para fazer nada. Enfim, a pureza nada mais é do que a soma ponderada. Sabe o que é soma ponderada? É que cada coisa tem um peso, não é tudo igual não. Das virtudes em que cada eu diria, indivíduo pode apresentar um grau próprio de energia. Aqui vamos fazer um estudo, uma brincadeira, uma escala de 0 a 1000. A gente chama a humildade, que tem o peso 10, mais 10, renúncia, abnegação, o peso mais 10, a caridade mais 10, o amor mais 10 elevada à terceira potência, que é 1000. Então, humildade 10, estudo 10 e o amor 1000. Aqui são as virtudes. Ou seja, essa pureza vai depender do somatório dessas virtudes. Porém, nós temos as imperfeições, que são a pontuação negativa, e que coexistem com a virtude. Não é não, Carlos? Começa às vezes a ficar nervoso, não é? Tem gente aqui que é santo, botou a roupa na boca, vira roupa branca, no centro espírita vira santo. Tirou a roupa branca, vira um demônio. Manda pau. Mas como nós somos terráqueos, somos encarnados nesse planeta de imperfeição, nós também somos da imperfeição. Não vai me dizer que aqui tem algum santinho, que é impossível. Não existe na Terra santo. Existem indivíduos que caminham para a santificação, mas todos têm os seus problemas, né? Então, as imperfeições, nós damos uma pontuação negativa. O orgulho, menos 10, a possessão e inveja, menos 10, o egoísmo, menos 10, o ódio e vingança, que é a coisa mais séria que tem, 10, menos 10 ao cubo, dá 1000. A gente conclui que a pureza é a soma das virtudes, P, soma de mais virtudes, menos as imperfeições. Então, sendo a energia é a IP, P pureza, quanto mais puro, maior a energia, P1, P2, PN e P3. Então, na realidade, voltando lá em cima, Fábio, aqui, ó, a base está aqui. Então, nós temos que trabalhar isso na casa espírita. O resto é blá, blá, blá. Blá, 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 por quê? Que não funciona? Funciona. Não é caridade? É caridade. Mas sem isso, nós não vamos chegar ao objetivo final, à conclusão, eu diria, a grandeza do nosso trabalho. Nós vamos ficar sempre no meio do caminho. E vamos falar bonito, vamos falar com muito bom vocabulário, vamos ter a voz impostada, vamos fazer uns gestos. Tudo isso é coisa de artista. Tem artista que é muito melhor do que orador espírita.
está lá na televisão e no palco. Nós queremos a verdade. Estamos aqui em busca da verdade. E a verdade é isso. São essas virtudes que nós estamos perseguindo. Então, essa energia é formada pela pureza do espírito. E, finalmente, Allan Kardec tem no livro Céu e Inferno o Código Penal da Vida Futura. Vocês já leram o Código Penal da Vida Futura? Já leram, né? Quem leu aí? Pois é. Deve ter uns 32 artigos, esse código que ele fez, no livro Céu e Inferno. Nós só tiramos alguns poucos, porque a aula não podia estender a aula. Então ele diz o seguinte: Código Penal da Vida Futura. O que quer dizer isso? Expiação, provas, sofrimentos, necessidade de reparação que nós vamos ter na vida futura, decorrentes dessa vida. E essa vida é o efeito das nossas ações da vida passada, ou vidas passadas. Nós hoje somos o que fizemos numa encarnação anterior ou em outras tantas reencarnações anteriores. O nosso destino é o efeito das nossas ações passadas. Não tem como fugir da lei da causa e efeito. E a lei da causa e efeito é inexorável e igual para todos. Deus não faz acepção na sua criação das suas criaturas. A lei da causa e efeito é para todos nós. E Ele nos deu justamente o livre-arbítrio para que nós pudéssemos exercer as nossas opções entre o bem e o mal e catalogar para nós o bem e reprimir o mal. Se nós temos o mal que nos penaliza, peraí, tem alguma razão. Tem alguma razão. Se nós focamos só nessa vida, não dá. Distribuição de riqueza, um capítulo grande no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Allan Kardec diz: em vão o homem procurará justificar a distribuição de riquezas através das mais diversas teorias econômicas ou sociais. Mas a desigualdade da riqueza está na base dele, que é egoísmo e orgulho. Quando os homens se tratarem mutuamente de uma forma solidária, o rico terá condições de ajudar o mais pobre, o forte ao mais fraco. Isso ele fala de homens, mas nós podemos falar de coletividades e podemos falar de países. Então, em realidade, nós hoje estamos aqui na Casa Espírita do lado do Frei Luiz para falar sobre a nossa situação atual e sobre a necessidade de nós sermos felizes. Quem aí não quer ser feliz, fica em pé. Quem não quer ser feliz, fica em pé. Vamos lá. Vou pegar aqui o meu celular e fotografar. Tem alguém aqui que não quer ser feliz aqui? Vamos lá, tem? Hein? Tem algum... Hein? Tem algum masoquista aqui que não quer ser feliz? Tem algum masoquista aqui que acha que vai melhorar seu destino sendo pregado numa cruz? Tem? Tem alguém? Não. Todos querem ser felizes e buscar essa felicidade através do caminho daquela que Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não disse: Paulo, você vai ser feliz se for pregado na cruz igual a mim. Falei: corta essa, Jesus. Eu não tenho essa tendência não, cara. Eu quero me livrar. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse caminho é justamente o exemplo dele e os ensinamentos dele. Está lá. Está lá, ele já passou a doutrina dele e nós repetimos. Então, finalizando aqui, veja só o Código Penal. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições
que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Portanto, o espírito, quando ele desencarna, ele não vai para o céuzinho, não vai para o paraíso, não vai para o jardim de Éden, não vai para o jardim dos Eliseus, não vai para o Olimpo. O cara vai para onde ele tem que ir, porque é a lei de Deus. A completa felicidade, isso que nós ambicionamos, prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Tá? Quando nós formos depurados, nós seremos felizes. Enquanto isso, Paulão, Rosane, todo mundo aí tem que engolir. Engolir e soprar. Engole e sopra, tá? Sopra. Toda a imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento. Pessoal, toda imperfeição é causa de sofrimento. Sofrimento não vem de graça. E de privação de gozo, frustração. Do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante do sofrimento. Quer dizer, o caminho da felicidade não é ler o livro da autoajuda, nem seguir as promessas de alguém. O caminho da felicidade é a nossa modificação moral, que quanto mais moralmente nós formos perfeitos e puros, mais nós seremos felizes. Os problemas não nos afetarão como nos afetaram no passado. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja a fonte de gozo. A gente diz em francês, la question est posée. La question est posée. A questão está colocada aqui, sur la table, está colocado na mesa. Se virem e não se queixem. Se vocês querem continuar se queixando, vocês não vão melhorar a sua vida, porque toda revolta, todo inconformismo, no fundo é o quê? Uma crítica à lei divina. Como a gente escuta as pessoas falarem mal de Deus, porque se Deus fosse justo, isso não teria acontecido. Quem é essa pessoa para julgar a vida passada dela? Não é isso? Nós tivemos aquela tragédia lá de Santa Maria, né? Lembram? Queimam, asfixiados, 100 e poucos jovens, 200. Aí eu tenho que dizer a vocês, a gente tem trabalho sobre isso que não pode publicar. Pesquisa. Esses 200 jovens, eles aspiraram cianureto de sódio, um gás, cianureto. Esse gás, que foi a combustão daquele fogo de artifício com isopor, que produz o gás cianureto, segundo um toxicólogo da USP que fez o exame, professor Wong, se não me engano, ele fez o exame e detectou o cianureto. E a maior parte morreu aonde? No banheiro da boate, que eles correram para o banheiro achando que iam. E esse gás ele mata em 5 minutos, 4 minutos, é rapidíssimo. Quem que usava cianureto e asfixiava? Hein? Holocausto. E aonde que eles levavam os caras? Para o banheiro. Os judeus saíam daqueles vagões, todos eles embolados igual a gado, pior do que gado. Aí diziam, não, vocês entram aqui nesse banheiro aqui, que vocês vão tomar um chuveiro para se limpar, podem se despir. E lá tinha uns chuveiros, era tudo ladrilhado. Aí fechava aqui, ligava o cianureto, terminava e saía pela outra porta. Então as coisas não são assim. Infelizmente, eu queria dar boas notícias para vocês sobre isso.
Mas eu não posso dar, porque isso não existe, não existe, frente à lei divina, frente à lei da causa e efeito, um sofrimento que não tenha razão. Agora, foi bom, porque pelo menos resgataram o karma deles. Na outra, eles não veem com esse karma. Né? Bom, a soma das penas é assim, proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos ou das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, foi aquela formulazinha que eu fiz, por exemplo, sofre mais do que tem 3 ou 4. E quando dessas imperfeições não lhe restar mais que a metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas a alma, será perfeitamente feliz. Também na terra, que tem muitas moléstias, sofre mais ao que tem apenas uma ou nenhuma. Quem tem muita doença, no estado crônico, sofre mais do que o cara que é isto, do jeito que tem saúde. Da mesma maneira, a gente pode fazer analogia entre a moléstia e a imperfeição, e a saúde e com a pureza. Pela mesma razão, a alma que possui 10 imperfeições tem mais gozos. Aqui está errado, hein? Que tem 10 perfeições. Isso aqui tem um erro. Tem mais gozo do que a outra, menos rica de boa qualidade. É 10 perfeições. Por favor, corrijam isso aqui. Perfeições. Citação 9. Bom, então, pessoal, está terminando a aula e eu estou feliz. Eu não sei se assustei vocês. Não assustei não, né? Tá bom. Porque eu queria dizer a vocês do fundo do meu coração que vocês são a minha razão de estar aqui. Se vocês não aprenderem, eu vou ficar muito mal. Quanto mais vocês aprenderem, eu vou piorar. Menos aprenderem. E eu queria, antes de terminar a aula, chamar aqui a Glorinha para dar uma palavrinha aqui. Pode vir, Glorinha? Fazer a prece. Boa noite. A câmera está ali, ó. Eu tenho um aviso aqui do professor. Queridos alunos, neste mês de maio, todos nós comemoramos os 20 anos do início de nosso curso de doutrina espírita, iniciado em maio de 1993. Não tenho ideia definida, ele dizendo, como vocês gostariam de celebrar esta data. Por favor, peço que enviem sugestões através do e-mail do curso que segue abaixo. Todos vocês irão receber esse papelzinho. Sei, não obstante, que poucas casas espíritas apresentam curso deste teor, dado pelo mesmo professor ao longo de tantos anos. São milhares de horas de aula. E isto é um privilégio de nossa instituição, o Lar de Frei Luís. Os alunos são, para mim, uma substância afetiva que procuro dar uma forma espiritual cada vez mais perfeita. Vocês são tudo. É o próprio curso. São os 20 anos. E aos alunos que permaneceram esses 20 anos, ele também gostaria que enviasse através do e-mail seus nomes. Carinhosamente, professor Paulo Rezinski. Tudo bem? Então eu não sei. Vem cá, esse aqui tem 20 anos. Vem pra cá. Vem, cara. Põe na saída. Na porta. Vocês conhecem aqui? Ninguém conhece. Dá um nome aí pro pessoal teu. Boa noite.
Seu É que nome? eu sou ruim de aprender, é por isso que Seu eu tenho nome? 20 anos. Vanderlei. Vanderlei, desde os 15 anos, Vanderlei? Tá. Parar por aí, né? Muitos casamentos, Vanderlei? Sem vergonha. Bom, o Vanderlei está comigo desde adolescente. Eu estou na Casa Feliz há muitos anos. Então, aqueles que começaram comigo, eu sei que tem a Kátia não tem vindo, mas eu me lembro de alguém, mais alguém, a Glorinha também. Aqueles que começaram em 93, nós vamos prestar uma homenagem especial por esses 20 anos. Mas eu, honestamente, eu não sei o que fazer. Sabe por quê? Porque eu não gosto de muita festa, não. Festa só no fim do ano. Negócio de comida, só no fim do ano. Buffet, só no fim do ano. Eu queria fazer alguma coisa e que vocês se sentissem bem felizes com esses 20 anos. A festa é de vocês, é para vocês. Eu não sei o que fazer. Eu pensei, a única coisa que eu pensei foi chamar um quarteto de câmera aqui, tocar Mozart, tocar uma obra clássica aqui, uma arpista, também é muito bonito tocar alguma coisa clássica. Foi a única coisa que eu pensei. Foi a única coisa. Fora isso, fazer mais palestra minha, eu também não sei. Porque também ninguém me disse ainda aqui na cabeça, Paulo, faz aquela palestra. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu quero é que esses 20 anos nós todos formemos um grande coração aqui, de amor, e nos abracemos todos, que isso vai ser o maior presente para a espiritualidade. E para mim também, porque eu vivo justamente desse trabalho de moldar, na medida das possibilidades, a natureza espiritual de vocês. Foi por isso que profissionalmente eu sou psiquiatra e depois psicanalista, porque meu trabalho é mudar a cabeça das pessoas para que elas se entendam e se tratem e sejam felizes. Então esse trabalho de moldar a mente foi o meu destino nessa terra. Foi por isso que eu encarnei, para ser médico, para ser psiquiatra, para ser psicanalista, para ser psicoterapeuta. Mas a moldagem mais divina, superior, é a moldagem do espírito, porque essa a gente leva depois dessa vida, a gente vai para outras encarnações. Então a Glorinha vai deixar o papel e lá tem o e-mail direitinho e vocês dão a ideia de que vocês quiserem e nós vamos ver o que a gente faz aqui. Agora, mesa cheia, gente falando, presidente, vice-presidente da Sociedade Espírita do Rio de Janeiro, não sei o que lá, da Rádio Rio de Janeiro, blá, 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 blá. Isso não é comigo, eu não quero. Eu não quero nada disso, eu quero gente simples. O meu herói, esses anos aqui que eu vim, foi o Amazonas Hércules. Vocês conheceram o Amazonas Hércules? Pois é, Amazonas Hércules era aqui da colônia. Olha o celular aí, ainda bem que eu não estou mais mediunizado. O Amazonas Hércules, ele é aqui da colônia Curupati dos ancenianos. Ele já estava mutilado, todo mutilado. Ele fundou o primeiro centro espírita dentro da colônia. E ele vinha aqui, para mim era alegria receber o Amazonas abria aqui falar. Ele não estava falando muito bem, não, ele era o que ele era. Então eu não gosto, deixa eu falar uma bobagem, eu não gosto de muita frescura. Eu não gosto, eu quero as coisas naturais, simples, espontâneas e que a gente passe amor um para os outros e tenha aqui os 20 anos, enfim, festejando isso com muita alegria. Então a Glorinha vai ali na porta, na hora da saída, vai deixar o papel, o e-mail, etc.
Senhor Jesus, pedimos aqui, com toda a fé que nos abriga, por esses espíritos desencarnados, que eles recebam no mundo espiritual, recebam a energia positiva que se irradia, que é desse nosso curso, que tudo isso invada aonde eles se encontram na espiritualidade e sejam ajudados pelos socorristas e médicos espirituais. Por todos esses desencarnados, Senhor, cujas famílias hoje sofrem mais, às vezes, do que eles, mas que essas famílias também sejam consoladas pelo conhecimento da doutrina ou pela assistência dos espíritos familiares. Senhor, pedimos por esses irmãos que estão internados em hospitais, sofrem doenças crônicas, enfim, pessoas que necessitam da cura, que nessa noite os espíritos do Lar de Frei Luís e outras cidades espirituais possam, durante o sono, tratarem dos seus males, que eles sejam assistidos. Pedimos pelos presidiários, pelos moradores de rua, pelas crianças órfãs, por irmãos que estão no estado de miserabilidade, famélicos, desnutridos. Pedimos que o amor de Deus desça sobre todas essas criaturas, Senhor, e assim, em vosso nome, e em nome de Deus onipotente, agradecemos a aula de hoje e o privilégio de estarmos aqui com todos os nossos alunos e com os espíritos que assistiram, basicamente esses que nos dignificaram, que são espíritos cientistas, físicos, que realmente lutam na vida espiritual para erradicar o mal que fizeram muitas vezes com a sua ciência, ou a sua crença que a ciência é que deve prevalecer sobre todas as verdades, quando a grande verdade é a pureza do coração e o amor soberano a Deus e a caridade ao próximo. Assim encerramos os nossos trabalhos no dia 1º de abril do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Só beijo.